O Internacional conquistou uma vitória fundamental e agora depende só de si para chegar à repescagem da Copa Sul-Americana. Uma vitória fundamental fora de casa com muitos nomes novos e o dedo do técnico Eduardo Cudê. Depois de um primeiro tempo ruim do Internacional e um segundo tempo muito bom. E por pouco o Inter não ficou só pelo empate no jogo do sábado para se classificar. Agora o Inter precisa vencer. Quais são os adversários que podem vir pelo caminho do Inter? Isso já está definido para a repescagem e para uma eventual oitavas de final da Copa Sul-Americana. O técnico Eduardo Cudê deixou claro, o Inter vai brigar por título. Os jogadores se lamentaram depois do jogo sobre uma questão e eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Ainda tô aqui na Bandeirantes, depois de apresentar o pré e o pós-jogo do Internacional lá em Tarija, na Bolívia, onde o Inter venceu o Real Tomayapo por 2-0 e tem muitos bastidores pra gente trazer aqui. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, bora lá, o Internacional venceu 2-0 contra a equipe do Real Tomayapo na Bolívia e ficou a um gol de ser o segundo colocado e passar o Delfim do Equador, que tem os mesmos 8 pontos. O Belgrano é líder, 12 pontos, já encerrou sua participação na fase de grupos da Sul-Americana, está classificado para as oitavas de final, não vai precisar da repescagem. O segundo colocado vai para a repescagem. O Inter precisava de 2 rodadas contra Tomayapo e Delfim para confirmar isso. Se o Inter ganhasse por 3-0, iria a 8 pontos e passaria o Delfim pelos critérios de desempate. Porém, o Internacional venceu por 2 gols. E agora o Internacional está ainda em terceiro lugar, mas depende de uma vitória. Se o Inter ganhar do Delfim, vai a 11 pontos, fica em segundo lugar, 1 ponto atrás do Belgrano, e aí vai para a repescagem da Copa Sul-Americana. Uma questão que ficou definida, tá? Sobre os adversários do Internacional. Se o Internacional, o Inter é obrigado a vencer o Delfim para chegar na repescagem da Sul-Americana. Se o Inter vencer o Delfim por 1 gol de diferença, o Internacional pega na repescagem o Rosário Central da Argentina, terceiro colocado na Libertadores. Se o Inter passa do Rosário Central da Argentina na repescagem, pega o Fortaleza do Ceará nas oitavas de final da Sul-Americana. Se o Internacional vencer por 2 gols de diferença o Delfim, o Inter pega a LDU do Equador na repescagem da Sul-Americana e passando dessa LDU do Equador, pegaria em uma eventual oitavas de final o Lanús da Argentina. Se o Inter vencer o Delfim por 3 gols de diferença, o Inter pega o Independiente Del Valle do Equador na repescagem. E aí, passando do Independiente Del Valle, nas oitavas pegaria o Cruzeiro de Belo Horizonte. Se o Inter vencer o Delfim, por último, por 4 gols de diferença ou mais, pega o Libertad do Paraguai, e aí passando na repescagem do Libertad do Paraguai, pega o Sportivo Ameliano também do Paraguai nas oitavas. Cá entre nós, o melhor caminho é esse, 4 gols ou mais contra o Delfim, por mais difícil que seja fazer esse score, porque é algo que o Inter não tem feito. Até faria no jogo de hoje, se não fosse um gol que ninguém entendeu o impedimento marcado pelo árbitro do Maurício, era para ter sido validado o gol, o pênalti perdido pelo Alário e os inúmeros lances que o Inter perdeu, principalmente na segunda etapa. Sobre a vitória, o técnico Eduardo Cudê destacou que seria difícil e ele sabia que seria difícil, porque o gramado do Centenário Estádio do Real Tomayapo é muito ruim, a gente viu que é um gramado ruim, ralo, com várias queimaduras ali no meio do gramado e buracos, e também pela altitude, né? Tem uma altitude que é verdade, não é a altitude que o Inter pegou contra o Bolívar nas quartas de final da Libertadores do ano passado, mas é uma altitude de 2.000, 2.500 metros acima do nível do mar, que ainda assim os jogadores sentem. Ele disse que sabia que o Tomayapo faria uma linha de 5 como fez aqui em Porto Alegre, ele dificultou o Inter, tanto que o jogo foi 0-0, então ele fez algumas mudanças para tentar
atacar por todos os lados possíveis, povoando mais o meio de campo, tendo Alan Patrick, que é um meia, como segundo atacante do lado do Alário, e tentar de diversas formas fazer com que essa bola passasse no meio da defesa do Real Tomayapo. Ele disse que a equipe poderia ter feito mais gols e ele queria isso. Ele disse que a equipe estava bem para fazer mais gols, mas que ele fica principalmente contente com a vitória e que agora é jogar em Caxias a decisão contra o Delfim para chegar na repescagem, próximo do torcedor, próximo das suas famílias, e ele também falou que sobre o jogo de hoje o importante era dar minutagem para os jogadores. A gente viu no primeiro gol uma assistência do Johan e um gol do Bruno Gomes, dois jogadores que não tinham jogado e nem entrado em campo depois da parada. E também entraram um pouco na temporada antes da parada. A gente viu o Fabrício fazendo a sua estreia no gol, o Alário fazendo o quarto gol com a camiseta do Inter. Agora é um momento importante para ele porque o Ener Valencia e o Borré foram para a Copa América. E ele disse que a equipe toda tem que estar com ritmo de jogo para as partidas. Ele destacou que ainda sobre a questão física da equipe é normal que muitas equipes do Brasil vão ter o final de semana de folga, Inter e Grêmio não, vão ter que jogar essas partidas atrasadas por tudo que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul e que isso prejudica os clubes gaúchos naturalmente e essas equipes vão sentir mais fisicamente. Mas ele destacou que o Inter foi lá em Tarija, na Bolívia, e fez o que tinha que fazer. Essa foi a frase do Kudê. E quando ele é questionado pelo Simon Bianchini da Rádio Gaúcha sobre título, ele disse que não dá para dizer agora por qual título, mas que o Inter vai brigar. Ele assegurou que o Inter vai brigar até o final da temporada por título, confirmando uma informação que eu trouxe aqui no canal de que ele estava enlouquecendo as pessoas no vestiário, falando que sim, o Inter poderia ser campeão nessa temporada. O Kudê também lamentou a arbitragem naquele lance que eu falei do Maurício. O Fernando também concedeu entrevista coletiva, estava ao lado do técnico Eduardo Kudê e também falou sobre título. Ele disse que o grupo do Inter foi feito para ganhar alguma coisa, apesar de saber que é difícil pelo contexto que se encontra, mas que sabe da força da equipe, do grupo como um todo, mesmo com os jogadores tendo sido convocados, aí o Rocher, o Ener e o Borré, mas que tem jogadores para competir bem e brigar por esses títulos, que é natural os jogadores ficarem um pouco com a cabeça em tudo que está acontecendo aqui em Porto Alegre, mas que tem que tentar dar uma alegria para esse torcedor do Inter e para o povo do Rio Grande do Sul. O que tu achou sobre a vitória do Internacional? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!